Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Júlio César Dias Chaves, professor de História da Igreja, historiador, doutor em História. Eu estou gravando essa aula sobre os apócrifos do Novo Testamento a pedido do meu amigo Tiago, né? Ele pediu para eu dar uma palhinha aí sobre os apócrifos, falar um pouquinho para vocês sobre os apócrifos, que no fundo essa é a minha especialidade, né? Eu sou um especialista nesse assunto, estudo esse assunto aí há mais de 20 anos, então eu queria aqui atender a esse pedido do meu amigo Tiago e falar um pouquinho dos apócrifos para vocês. Eu poderia falar muito mais do que eu vou falar aqui nessa aula, porque é a minha especialidade, eu poderia ficar aqui horas falando para vocês sobre isso, tá bom? Mas eu vou só dar uma palhinha, falar de algumas características básicas, essenciais dos apócrifos, tá bom? Falar um pouquinho, né, do que eles têm a ver com o cânon do Novo Testamento, né? Para você que não sabe, cânon, a gente chama de cânon, esse conjunto de livros que integram a Bíblia, tá ok? Se você quiser saber um pouco mais, eu tenho um mini curso específico sobre esse assunto, sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Eu já dei muitas aulas, muitas palestras sobre esse assunto e toda vez que eu vou falar disso, eu sempre começo fazendo uma pergunta para o meu público. Né? Eu pergunto para o meu público, o que são os apócrifos? O que é um apócrifo? E é muito comum que eu receba como resposta algo do tipo, é um texto que não faz parte da Bíblia, ou é um texto que não faz parte do cânon bíblico, algo assim. Né? E eu sempre retruco com o seguinte exemplo, falo, olha, nós temos um monte de textos que não fazem parte da Bíblia, que não fazem parte do cânon, e nem por isso são apócrifos. Sei lá, Dom Casmurro do Machado de Assis, faz parte da Bíblia? Não. Faz parte do cânon? Não, mas é um apócrifo? Não. Então, a gente dizer que um apócrifo é um texto que não faz parte da Bíblia é algo muito simples. Os apócrifos são muito mais do que isso, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, tá ok? Antes da gente continuar, eu queria apenas fazer um adendo aqui, tá bom? Em relação à nomenclatura que nós utilizamos, tá bom? Porque existe uma diferença de nomenclatura entre a tradição católica e a tradição protestante. Então, enfim, eu sou católico, eu fui formado numa tradição católica, eu estudei, fiz o mestrado e doutorado numa universidade pontifícia, então a minha tendência é utilizar a nomenclatura católica. Mas como esse vídeo vai estar no YouTube, né, pode ser que algum protestante venha a assistir esse vídeo. Então, para deixar claro para eles também, tá bom? Que nós temos essa diferença de nomenclatura, tá bom? Então, aquilo que nós católicos chamamos de deuterocanônicos, os protestantes chamam de apócrifos. Então, quando você fala com um protestante apócrifo, ele entende aquilo que o católico entende por deuterocanônico. O que são os deuterocanônicos? Os deuterocanônicos são esses livros a mais da Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento que a Bíblia protestante. Tá? 1 e 2 Macabeus, o capítulo, a parte grega de Daniel, Eclesiástico, Tobias, eu não vou lembrar de todos aqui de cor, enfim. Mas são 7 livros a mais que estão na Bíblia Católica que não fazem parte da Bíblia Protestante. Tá? Na nomenclatura católica, esses livros são chamados de deuterocanônicos. Na nomenclatura protestante, eles são chamados de apócrifos. Tá bom? Então, agora, aquilo que nós católicos chamamos de apócrifos, os protestantes chamam de apócrifos do Novo Testamento. Tá bom? Então, a tendência é que eu fale aqui, né, de apócrifos, porque, eu, como eu falei, eu fui formado numa tradição católica, tá? Mas, se alguém está assistindo aí que não seja católica, quando eu falo apócrifo, entenda também que estou falando de apócrifos do Novo Testamento. Para a gente dar continuidade, então, à nossa aulinha introdutória, ao nosso tease trailer sobre os apócrifos, vamos ler esse trecho do Evangelho de João. Tá? É o finalzinho do Evangelho de João, lá antes do epílogo do Evangelho de João. É o capítulo 21, versículo 25. Por que nós vamos ler esse trecho? Porque esse trecho ele contém, de certa forma, a grande motivação dos apócrifos. Ele explica para a gente, digamos assim, por que os apócrifos existem. Então vamos lá. Abre aspas. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma,
creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer o seguinte, os evangelhos, o Novo Testamento de forma geral, eles são lacunares, eles não falam tudo da vida de Jesus, tudo da vida dos apóstolos, certo? Contam aquilo que é o básico, que é o essencial, tá bom? Então a vida de Jesus acaba tendo várias lacunas. Vamos pegar um exemplo aqui, né? O exemplo da infância de Jesus é então muito elucidativo, né? Porque, bom, nós temos lá o relato do Natal, do nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, e depois a gente tem uma lacuna aí, né, de praticamente 12 anos, né? Jesus só aparece novamente quando ele é achado perdido e achado no templo, né? E depois nós temos uma lacuna imensa, né? Porque só volta a falar lá da vida pública de Jesus. Então, as pessoas ficam, né, se perguntando, o que aconteceu na infância de Jesus? O que aconteceu nesse intervalo de tempo entre a fuga para o Egito e ele virar adolescente, né? E depois, em toda a adolescência dele e a vida de adulto jovem até o início da vida pública por volta dos 30 e poucos anos, né? Então as pessoas se perguntam, as pessoas ficam curiosas, né? Então, não somos só nós que temos essa curiosidade. Os cristãos de todos os tempos, ao longo dos séculos, também ficavam curiosos em relação a isso. Então eles começavam a especular, né, começavam a inventar histórias, né, lendas sobre o que teria acontecido com Jesus, né, e com os apóstolos também, porque a gente não sabe detalhes da vida dos apóstolos, certo? Então, os apócrifos são isso, são uma tentativa dos cristãos dos primeiros séculos de preencher essas lacunas sobre a vida de Jesus e dos apóstolos deixadas pelo Novo Testamento, né? Então é o que diz esse trecho do Evangelho de João, né? Se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, né, não ia dar, né? Ia ser tanto livro que o mundo não ia dar conta de tanto livro. Então, no fundo, os apócrifos são isso, né? São esses livros a mais que os cristãos foram escrevendo, falando, tentando especular, falar de Jesus e dos apóstolos, tá bom? Mas são coisas da cabeça das pessoas que escreveram esses livros, tá bom? São, digamos assim, entre aspas, ficções, né? Fruto do gênio criativo das pessoas que tentavam, né, especular sobre essas lacunas do Novo Testamento. Eu, ultimamente, até faço uma comparação, tá bom? O pessoal, tem gente até que fica meio brava comigo, né? Mas eu faço uma comparação com a série The Chosen, né? Que está fazendo muito sucesso, né? A série The Chosen é cheia de ficção, né? Você tem uma parte ali muito pequena do que está nos evangelhos, mas a maioria dos detalhes, né? A maioria das tramas sobre a vida dos apóstolos é ficção, é coisa que veio da cabeça dos roteiristas, né? Então é algo muito parecido, né? Você tem as lacunas lá no Novo Testamento, né, na vida dos apóstolos, e os caras foram inventando da cabeça deles para fazer o seriado, tá bom? Vamos pegar um exemplo prático, então, né? Um exemplo que eu gosto muito, que é esse trecho aí da segunda epístola aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Vamos ler juntos aí o que está escrito, tá? Abre aspas. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu histórias inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Né? Então, Paulo está falando aí, contando na terceira pessoa, né? É um relato sobre alguém que teria sido arrebatado ao paraíso, que teria visto lá no paraíso coisas inefáveis, né? A tradição cristã sempre entendeu que Paulo estava falando dele mesmo, né? Mas que por humildade ele não fala que é ele fala que é outra pessoa, tá? Bom, tradição, né? Onde está isso na tradição? Como quem me acompanha lá no Instagram sabe, né? Que eu vivo criticando isso. Às vezes as pessoas inventam alguma coisa, né? Uma historinha piedosa e dizem que está na tradição. Mas você vai procurar, não está na tradição coisa nenhuma. Né? Então, vamos lá, eu não vou cair no mesmo erro que eu critico. Isso está na tradição sim, tá bom? A gente tem, por exemplo, já no século II, Santo Irineu de Lyon, bispo de Lyon, que diz, né, que tinha sido Paulo, tá bom? Mas, enfim, o que nos interessa aqui é o seguinte, o Paulo, né, fala, olha, eu fui lá ao paraíso e eu vi uns negócios lá maravilhosos, né, sensacionais, mas eu não posso contar para vocês o que eu vi. Desculpa, vou ficar devendo. Né? Então vocês imaginam, né? As pessoas, poxa, como assim? Né? O que ele viu? Né?
poxa, as pessoas ficam curiosas de saber o que ele viu. E aí, como elas ficam curiosas, elas começam a especular o que ele teria visto. Né? Então, esse trecho aí da segunda Epístola aos Coríntios, esse trecho acabou servindo de inspiração para apocalipses de Paulo, digamos assim. Né? Textos apocalípticos que especulavam sobre o que Paulo teria visto durante essa viagem até o céu, tá bom? Durante esse arrebatamento. Tá? Então, olha só, né? Porque Apocalipse, como assim, Júlio? Do que você está falando? Apocalipse é o livro que está na Bíblia, o último livro da Bíblia. Sim, nós temos o Apocalipse de João, que está lá, né, no Novo Testamento, mas o Apocalipse de João não é o único texto desse tipo. Tá? Nós tínhamos na Antiguidade vários apocalipses. Tá bom? Apocalipses cristãos, judaicos, apocalipses gregos, apocalipses persas. O Apocalipse de João é um desses muitos apocalipses que existiam na antiguidade, tá bom? Então, alguém, a partir desse relato de Paulo, falou, olha, pô, tudo bem, o Paulo falou que viu um negócio maravilhoso lá, né? O que ele viu? E começou a especular, né? Então nós temos pelo menos 2 textos, 2 apocalipses de Paulo, que especulam sobre o que Paulo teria visto nessa viagem até o paraíso, tá bom? Então nós temos um apocalipse copta de Paulo, tá bom? Para quem não sabe, o copta era a língua do Egito na Antiguidade Tardia. E nós temos o apocalipse latino de Paulo, tá bom? Esse apocalipse latino de Paulo, né, cujo nome lá no manuscrito é Visio Sancti Pauli, inclusive serviu de inspiração para Dante Alighieri, para sua Divina Comédia. Por quê? Porque esse texto, o Apocalipse Latino de Paulo, retrata Paulo viajando até o céu, até o paraíso, e vendo lá no paraíso, né, as retribuições que as almas que tinham se salvado recebiam, né, os prêmios que elas recebiam. E depois, né, vai lá no inferno e vê lá no inferno os castigos das almas condenadas, tá bom? Então nós temos aí um trecho, né, um exemplo muito claro, muito elucidativo de um relato bíblico que é lacunar e que acabou dando origem a apócrifos, né, apocalipses apócrifos, que tentavam, então, né, preencher essas lacunas, especulando sobre essas lacunas deixadas pelo relato da segunda Epístola aos Coríntios. Então, já aproveitando o gancho, né, já que eu falei aqui de apocalipses apócrifos, né, já aproveitando o gancho, nós temos aí apócrifos, né, que imitam todos os gêneros literários do Novo Testamento. Quais são os gêneros literários do Novo Testamento? Evangelhos, Atos, Epístolas e Apocalipse. Então nós temos apócrifos, textos apócrifos que imitam todos esses gêneros. Tá bom? Os apócrifos eles se baseiam no Novo Testamento. Então nós temos Evangelhos apócrifos, nós temos Atos dos Apóstolos apócrifos, nós temos Epístolas apócrifas e nós temos Apocalipses apócrifos, tá bom? Então, deixando claro, os apócrifos, eles se inspiram no Novo Testamento. Eles dependem do Novo Testamento e não o contrário, tá ok? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, das características básicas dos apócrifos. Existem muitas características dos apócrifos, tá? Mas para essa nossa aula não ficar muito longa, né? Como eu falei, é só uma introdução, um tease trailer, tá bom? Eu escolhi essas 2 características essenciais que eu julgo mais importantes, tá bom? Para desmistificar também uma série de coisas que a gente pensa sobre os apócrifos. A primeira característica é a chamada pseudonímia. O que é a pseudonímia? Atribuição falsa da autoria a uma figura ou personagem célebre, como por exemplo, né, um apóstolo, né, como forma de conferir autoridade ao texto. Então, pessoal, né, um Zé Mané qualquer, um autor anônimo, ia lá e escrevia um evangelho apócrifo, certo? Mas ele era um Zé Mané, ninguém ia acreditar nele. Então o que ele fazia? Ele dizia que aquele texto tinha sido escrito, composto por um apóstolo, né? Então, o evangelho de Tomé não foi escrito por Tomé. Tá bom? O evangelho de Pedro não foi escrito por Pedro. Os apocalipses de Paulo, dos quais nós falávamos agora há pouco, não foram compostos por Paulo. São sempre casos de pseudonímia. Então essa é uma característica que se aplica a 100% dos apócrifos. Todos os apócrifos têm autoria falsa. Foram escritos por autores anônimos que davam ao seu texto
a autoria de alguém famoso como maneira de creditar o seu texto, tá? Como maneira de conferir autoridade ao seu texto. Então isso é uma característica essencial que se aplica a 100% dos apócrifos. 100%. Tá? Ah, mas como é que tem certeza que não foi escrito por apóstolos? Aí a gente já passa para a próxima característica essencial que eu selecionei aqui para a gente. São textos tardios, tá bom? Todos os apócrifos foram compostos a partir da segunda metade do século II, tá bom? Todos, sem exceção. Os apócrifos mais antigos que nós conhecemos são da segunda metade do século II em diante. Então, a menos que nós acreditemos, por exemplo, que Tomé possa ter vivido 150 anos, não tem como ele ter escrito o Evangelho de Tomé, tá bom? Então, é muito importante isso. Os apócrifos são pseudonímicos, a autoria é falsa, 100%, e eles são textos tardios. Tá bom? Eles são muito posteriores ao Novo Testamento. Todo o Novo Testamento foi composto durante a Era Apostólica, no século I. Tá bom? Se você quiser mais detalhes sobre isso, eu explico lá na aula 1 do meu mini curso sobre a formação do cânon. Tá bom? Os apócrifos são posteriores, eles começam então a aparecer na segunda metade do século II. Tá bom? Então isso é outra característica essencial dos apócrifos. Tá bom? Então, poderia falar de outros aqui, mas eu selecionei essas duas. Tá? Pseudonímia, autoria falsamente atribuída a um personagem famoso, e são textos tardios em relação ao Novo Testamento. Tá bom? 150, né, 200. Tem apócrifo do século VIII, para vocês terem uma ideia. Tá bom? Apócrifo muito, muito tardio. Tá? E aí, pessoal, para a gente concluir essa nossa pequena conversa sobre os apócrifos, eu selecionei aí 2 pontos também a título de conclusão, tá bom? Eu poderia concluir muitas outras coisas a respeito desse assunto, mas eu selecionei esses 2 pontos. Então, o primeiro ponto, tá bom? Os apócrifos do Novo Testamento não são fontes históricas fidedignas para o estudo de Jesus, dos apóstolos e do contexto de Jesus e dos apóstolos, tá bom? Isso é muito importante. Os apócrifos, como eles são textos tardios, como eles são textos da segunda metade do século II em diante, a gente não pode conferir aos apócrifos um rigor, uma autoridade histórica para estudar Jesus, os apóstolos e sua época, tá bom? Porque são textos tardios. Então, é um erro que a gente encontra por aí, às vezes, pessoas, né, tentando usar os apócrifos para dizer, ah, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, os apóstolos faziam isso, faziam aquilo. Não, a gente não pode fazer esse tipo de uso dos apócrifos. Os apócrifos, então, deixando bem claro, não são uma fonte histórica confiável para o estudo do Jesus histórico, certo? E o segundo ponto de conclusão nosso aqui é esse aí, né? Eles são, no entanto, fontes que permitem conhecer a mentalidade e as crenças daqueles que os escreveram. São uma maneira de conhecer as crenças populares dos primeiros cristãos. Então, vamos explicar isso um pouco melhor. O apócrifo, ele não serve para a gente conhecer o Jesus histórico, mas ele serve para a gente conhecer aquilo que a pessoa que escreveu aquele apócrifo pensava, aquilo no que ela acreditava. Os apócrifos, então, nos revelam as crenças dos cristãos dos primeiros séculos, tá bom? Então, geralmente, a gente conhece o cristianismo por meio das fontes eclesiásticas, né? Das fontes oficiais, digamos assim, né? Os grandes teólogos da igreja, os padres da igreja, os documentos dos primeiros concílios, né? Os cânones dos primeiros concílios. A maneira que a gente tem de conhecer, digamos assim, o cristianismo popular dos primeiros séculos é por meio dos apócrifos, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui, né? A virgindade de Maria, a virgindade perpétua de Maria, né? Não está na Bíblia, né? Não tem nada na Bíblia falando sobre isso. Mas nós temos um apócrifo da segunda metade do século II, chamado Proto-Evangelho de Tiago, que fala disso. Então veja bem, esse texto comprova que Maria era virgem, permaneceu virgem? Não comprova. Historicamente falando, né? Não comprova. Mas o que ele comprova? Ele comprova que os cristãos daquela época já acreditavam nisso, certo? Tanto que escreveram o texto. Então, o texto em si ele não tem rigor histórico, né, para falar da época de Jesus. Mas ele mostra para a gente que já na segunda metade do século II existiam cristãos que acreditavam nisso. Tá? Não é uma crença que foi surgir muito depois, na Idade Média, etc. Vamos pegar outro exemplo. Nós temos um conjunto de textos, né, que nós chamamos que pertencem ao círculo do Transitio Mariae, né, em latim. Significa transição de Maria.
né? Então seria aquilo que nós chamamos de Assunção de Maria, tá bom? Então, esses apócrifos, eles falam então da Assunção de Maria, que Maria teria sido assunta aos céus, elevada aos céus em corpo e alma, certo? Então vejam bem, esses textos, eles provam historicamente que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma? Não, eles são textos, né, que não comprovam isso. Mas o que eles comprovam? Eles comprovam que já na antiguidade, já nos primeiros séculos, existiam cristãos que acreditavam nisso. Tá bom? Então, essa é a importância histórica dos apócrifos. Os apócrifos não são fonte histórica para estudar o Jesus histórico, mas eles são uma fonte histórica para a gente estudar aquilo que os cristãos do século II, III, IV acreditavam. Tá ok? Então era isso mais ou menos que eu tinha para falar para vocês, né, hoje, tá bom? Nessa pequena aulinha introdutória sobre o tema. Espero que tenha ficado claro. Imagino que vocês tenham algumas perguntas específicas também sobre o assunto, né? Porque, como eu falei, essa aula foi mais uma introdução, né? Falamos de alguns aspectos essenciais. Haveria muito mais coisas para se falar sobre os apócrifos, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aquilo que eu falei, tá bom? Lembrando que eu tenho um mini curso específico sobre a formação do cânon do Novo Testamento, no qual eu falo de maneira um pouco mais ampla dos apócrifos, tá bom? Apesar de o foco ser o cânon, tá bom? Então, né? Eu acho que, de acordo com aquilo que eu falei aqui hoje, já dá para vocês, digamos assim, desconfiarem por que os apócrifos não fazem parte do cânon. Né? Os apócrifos não fazem parte do cânon, né? Por quê? Porque eles são textos tardios, né? Eles não estão em pé de igualdade com o Novo Testamento. O Novo Testamento foi todo composto do século I. Né? E também porque eles têm autoria falsa, a gente não sabe exatamente quem escreveu os apócrifos. Tá bom? Então, né? Espero que isso tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá bom? E me segue lá no Instagram também, tá bom? Júlio CD Chaves, tá ok? Um abraço e até a próxima.